Bom dia! Para você que quiser ficar bem informado sobre o que está acontecendo lá em Israel e o Hamas, lá na faixa de Gaza, que é a notícia grande do dia, eu preparei aqui um tópico, ó, anotei algumas coisinhas aqui, que no máximo em 10 minutinhos, que vai ser a quantidade desse vídeo aqui, você vai ficar sabendo de tudo e começar seu dia bem informado. Então, já deixa a moral aí também e vambora. Você está sabendo que está tendo um ataque em Israel agora, feito pelo Hamas, né? Que está até agora, dia 8 de outubro, né? Porque hoje em dia tudo é pervertido, às 5h49 da manhã, que é a hora que eu estou gravando esse vídeo, deixou mais de 300 mortos e 1.900 feridos, fora os incontáveis reféns, que o governo de Israel ainda não tem noção exata de quantos reféns foram capturados pelo Hamas, pessoas de Israel, pessoas civis, tá? Que estão sendo capturadas nas ruas pelo Hamas. Eu não tenho condições de deixar aqui neste vídeo, mas eu vou botar nos stories alguns vídeos que estão circulando por aí, que tem as pessoas sendo capturadas, armas na cara, várias mortes, são algo bem violento, tá? Se você quiser ir além, dá uma olhada nos stories que eu vou postando ao longo do dia. Mas para começar esse conflito, por que o Hamas, o que é o Hamas, né? O grupo que invadiu Israel? Hamas é uma célula terrorista, tá? Por mais que tenha muita gente aí que fala que não, por incrível que pareça, falam que não, que o Hamas é um grupo libertário, revolucionário. Não, isso tudo é balela, tá, gente? O Hamas é uma célula terrorista que ele está querendo invadir Israel porque ele não reconhece o Estado de Israel. O Hamas, ele quer criar o Estado palestino, mas não é só criar o Estado palestino, né? Porque muita gente fala, qual é o problema de criar o Estado palestino? O Hamas não quer criar o Estado palestino. Ele não reconhece o Estado de Israel, ou seja, ele quer a aniquilação total do Estado de Israel, que Israel saia do mapa. Ele não quer conviver com Israel, não quer ganhar uma faixa de terra, enquanto Israel tem outra, e eles convivem ali pacificamente, diplomaticamente, de acordo com as regras da ONU. Não é isso. O Hamas, ele é uma célula terrorista muito mais violenta do que qualquer outra pessoa que está querendo criação do Estado palestino, porque ele quer a aniquilação do Estado de Israel, tirar Israel do mapa, e onde hoje é Israel, vire Palestina. Essas são as pautas do Hamas. Então eles não reconhecem Israel como Estado e muito menos, obviamente, seus habitantes como um povo legítimo daquela faixa territorial. Esse é que é o problema do Hamas, é uma célula muito radical. Eles querem ser guiados pelo Corão, ou seja, fundar um Estado teocrático, mais um Estado teocrático. E nós sabemos o que é um Estado teocrático no fundo. Para você que defende o Hamas, pare agora, né? Porque principalmente se você for de esquerda, porque é a tendência da esquerda que está sendo defender o Hamas, você está defendendo também a supressão de direitos das mulheres, você está defendendo também a liberdade individual, principalmente de mulheres e homossexuais, de sequer existir, porque é isso que assim que o Hamas interpreta as leis do Corão, e se eles fundarem um Estado, é assim que vai ser governado, tá? Pique Afeganistão agora pós saída dos Estados Unidos, tá? Então vamos botar pingo nos is. Agora vamos começar. O que é o Hamas? O Hamas é uma célula terrorista, sim, que não visa a criação de um Estado palestino. Ele visa tomar o Estado de Israel para ele aniquilar o Estado de Israel e virar o Estado da Palestina, com leis no Corão. Aí que tá o problema, né? O Hamas é uma guerrilha que toma a faixa de Gaza. Você que também não sabe o que é a faixa de Gaza, a faixa de Gaza é uma faixa, uma pequena faixa, pequena mesmo. Ela tem, eu até anotei aqui, olha só, metragem quadrada da faixa de Gaza, né? Metragem é ótimo, quilômetros, né? São 365 quilômetros quadrados, ou seja, ela é 4 vezes menor que a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, é muito pequenininha mesmo, é bem localizada, né? É entre o Egito e cercado de Israel, mas é na costa ali, ela é bem localizada, tem 2,5 milhões de pessoas, ou seja, é muita gente num pequeno espaço. Imagina um quarto do Rio de Janeiro com 2.500.000 pessoas. Essa é a faixa de Gaza. E ela está cercada por Israel, a não ser pela pontinha dela que faz fronteira com o Egito, né? E o Hamas é a célula terrorista que controla, uma das células terroristas, que controla e tem muita força militarmente, paramilitar, né? Dentro da faixa de Gaza. Esse grupo
ele está lá também mantendo a população refém. Obviamente você não é um grupo democrático que você pode discordar, morar na faixa de Gaza e falar não apoio o Hamas publicamente, porque senão você sabe o que vai acontecer com você publicamente. Aí sim, são execuções em massa e em praça pública para servir de exemplo. Então, você tem esses probleminhas aí do Hamas ser muito radical, e eles invadiram Israel territorialmente por terra, por mar e pela água, né? Foi muito bem organizado essa invasão. Além dos mísseis, diversos mísseis que são jogados em Israel até corriqueiramente, inclusive Israel tem o melhor sistema de defesa antiaéreo do mundo, ou um dos melhores, né? Muitos dizem que é o melhor. Eu acredito que os Estados Unidos não é possível que não tenha o melhor, mas isso é assunto para outra coisa. São um dos melhores, com certeza. E corriqueiramente intercepta mísseis, né? E foi o que aconteceu. Interceptou vários mísseis, mas conseguiram se passar tropas terrestres. Foi uma incursão dentro de Israel por terra, mar e água. Eu sempre falo terra, água e mar, né? Então, por isso que eu tô pausando para falar terra, mar e água. Tá vendo? Já errei. Vocês entenderam? Por todos os meios, eles invadiram com paragliders, por exemplo. Sabe paragliders? Aquele que pulam ali do Morro do Moreno. Eu não sei se você é do Espírito Santo, mas quem é do Espírito Santo pegou a referência. Eles invadiram com paragliders, eles invadiram com carros, invadiram com tudo. E estão fazendo mais de 300 mortos, chegando a 2.000 feridos, fora os civis sequestrados. Inclusive, nesses feridos tem muita gente que é turista. Já tem uma alemã que foi identificada por vídeo. O Hamas deixou ela nua em praça pública e levantou o corpo dela como troféu, tá? É por isso que eu falo, não apoiem células terroristas, que é isso que acontece, tá? Não tem condição. Você sabe claramente quem está errado. E pós-guerra do Yom Kippur, que coincidentemente no ano de 2023 fazem 50 anos, essa é a pior ofensiva do Hamas. Ofensiva do Hamas, a pior ofensiva na história pós-guerra do Yom Kippur do Estado de Israel. Hamas não é daquela época, né? Aí que está o ponto. Hoje é como se fosse o 11 de setembro de Israel. Entenderam a gravidade do que está acontecendo hoje? É como se fosse o 11 de setembro de Israel. E Israel vai retaliar. Eles vão incursar em terra na faixa de Gaza nas próximas horas, tá? Tudo indica através da movimentação. Israel está movimentando tanques para a fronteira, não só da faixa de Gaza, como também do Líbano. E por que o Líbano, que é lá do outro lado, tem nada a ver, né? Teoricamente não. Mas o Hezbollah, que é o grupo paramilitar do Líbano, também terrorista, o Hezbollah também fez ataques contra bases militares israelenses em apoio a esse ataque do Hamas. O próprio Biden falou: não aproveitem da fragilidade do Estado de Israel para atacá-la, porque eles são aliados dos Estados Unidos. O Biden salientou isso, ou seja, não aproveitem agora, não façam besteira, porque vocês vão tomar na cabeça, né? Basicamente isso que o Biden falou, em outras palavras. Apesar dele ter sido muito brando no discurso dele, mas isso também é pano para outra manga, né? Israel foi um estado criado em 1948, com participação muito grande de Oswaldo Aranha na ONU. Um dos maiores trabalhos brasileiros na ONU foi a criação de Israel, historicamente. E, né, o Hezbollah lá do Líbano atacando em uma frente e o Hamas em outra. Israel está com um probleminha, né? Não é um probleminha modo de falar, é um problemão. E Israel vai retaliar. Sim, nas próximas horas nós podemos estar vendo uma guerra. E muitos perguntam, por que Israel não anexou a faixa de Gaza logo? Há muito tempo, né? Primeiro que, como eu falei, é uma análise minha mesmo, e de outros, claro, que também podem ter a mesma opinião. Você tem um território pequeno com 2,5 milhões de pessoas. Se você anexar isso, você está anexando 2,5 milhões de inimigos, de pessoas opositores ao seu regime de governo para dentro do teu país, né? Isso é um grande problema também. Então Israel prefere que a faixa de Gaza fique lá,
e Israel cuide da vida dela, né? Por isso que a faixa de Gaza, inclusive, existe, né? Benjamin Netanyahu, que é hoje o primeiro-ministro de Israel, ele disse: estamos em guerra, né? O nosso inimigo pagará um preço que nunca conheceu. Ou seja, são palavras muito fortes, porque eles estão em guerra há muito tempo, já tem um conflito há muito tempo, mas agora ele reafirmou a guerra, né? E disse que o preço que nunca conheceu, ou seja, vocês não estão entendendo o que vai vir para cima de vocês, né? O Hamas, provavelmente, é isso que ele queria mesmo, né? Tanto que o líder do Hamas falou: vem então nos buscar, né? Várias pessoas do Hamas estão falando: venha nos buscar aqui na faixa de Gaza, entra aqui, que aqui a gente sabe lutar aqui dentro. Por que o Hamas ele tem vantagem dentro da faixa de Gaza? Porque Israel é um Estado reconhecido, tá? Ou seja, a ONU fiscaliza a guerra que Israel faz, e a ONU não propõe sanções para o Hamas. E o que você faz quando você é uma guerrilha e você não tem nada regendo sobre você? Você simplesmente pode utilizar de qualquer tática para vencer seu inimigo. E o Hamas provavelmente vai fazer tática de guerrilha, ou seja, utilizar civis como escudo, se esconder no meio de civis, se esconder em bairros de civis. Israel não vai poder bombardear bairros de civis porque ela é regida pela ONU, pelos direitos humanos, vai estar em cima. A Liga Árabe, muitos desses países, apesar de terem, durante esses anos, últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, melhoraram muito o relacionamento com Israel. Alguns países, claro que eu não estou falando do Irã, né? Mas o Emirados Árabes Unidos, a própria Arábia Saudita melhoraram muito o relacionamento com Israel. O medo é de regredir, claro, mas a Liga Árabe também tem um pé atrás com o Estado de Israel. E minha gata arranha na porta, até me desconcentrei. Deixa eu abrir para ela, porque ela é muito importante para esse vídeo. Vem, mãe, provavelmente você vai pular no meu colo mesmo. Bom que o pessoal te vê. A Liga Árabe ela vai pressionar Israel por qualquer coisa que ela fizer, né? Isso daí também atrapalha você a dominar um território, né? Imagine você invadindo a faixa de Gaza, você, Israel, né, o Estado invadindo a faixa de Gaza, tendo a ONU atrás falando: ei, pegou leve, ei, pegou pesado, ei, não faz isso, ei, você tem que ter um cessar-fogo, ei, você tem... Entende? A Israel provavelmente não vai conseguir repelir do jeito que ela queria essa incursão do Hamas. O líder do ministro da Defesa de Israel, ele declarou que há 15 anos atrás ele teve a oportunidade de extirpar o Hamas da face da terra e não o fez. E agora nada irá impedi-lo, né? Ou seja, pode ter sido uma declaração de sangue quente. A ONU, obviamente, vai interferir, vai falar: opa, tá pegando pesado. Como eu falei, o Hamas vai utilizar de táticas de guerrilha, vai se esconder no meio de civis e, obviamente, quem sofre é sempre a população. Israel vai tentar fazer o máximo de ataque direcionado que conseguir, mas provavelmente com uma incursão em terra, principalmente, é muito difícil não terem muitas baixas civis. Então fica aqui também as nossas orações para o povo de Israel e para o povo da faixa de Gaza, que não tem nada a ver com isso e vai acabar sofrendo, né? Gaza, ela é um problema externo a Israel, tá? É outra coisa que eu queria salientar, né, por ser algo fora do território de Israel. É um problema externo a Israel. Dá para se virar, entre 200 aspas, e resolver esse problema. O problema é que há muitos árabes vivendo em Israel. Não só palestinos, tá? Vários árabes. E como eu falei, tem iranianos e pessoas mais radicais, principalmente iranianas, que não concordam com a criação do Estado de Israel, querem que o Estado de Israel seja extinto, e essas coisas assim. Muçulmanos mais radicais também, eles querem o fim do Estado de Israel. Então tem muitos árabes vivendo em Israel. Hoje, faixa de Gaza é um problema externo, mas com a quantidade de árabes e muçulmanos que vivem dentro de Israel, se essas pessoas começarem a se rebelar contra o governo de Israel, terá um problema interno. E isso também é um dos maiores problemas. Nós vimos em 2013, a Primavera Árabe, que uma fagulha muito menor que essa
pode acionar um gatilho e eles podem querer sim fazer uma revolução dentro do Estado de Israel. Aí Israel vai ter um problema interno e externo, tá? Espero que não aconteça e que aguarde que Israel vai sim retaliar essas agressões via terrestre, provavelmente ocupando a faixa de Gaza, a não ser que a ONU faça uma interferência muito grande. Sanções têm que ser muito pesadas para Israel ignorar isso que aconteceu, né? Porque tem civis israelenses sequestrados pelo Hamas. Então é uma coisa muito complicada. Eu vi aqui professores de geopolítica, principalmente no Instagram, falando que Israel vai ter que ter algum diálogo com o Hamas, por causa principalmente dos reféns e para fazer esse cessar-fogo. Eu já acredito que Israel não vai negociar com o Hamas, pode negociar até com algum outro autoridade da faixa de Gaza, algum outro grupo que busque a paz, ou seja, até criado um grupo que intermedia a situação, mas com o Hamas, do jeito que está, não vai ser negociado com Israel. É a minha visão geopolítica do assunto, é essa, tá? Vamos ver se eu estou certo ou se os outros professores do Instagram estão certos. De qualquer forma, Israel ainda não invadiu por terra a faixa de Gaza, mas eu acredito que vai sitiar Gaza. Cenas dos próximos capítulos. Vamos ver agora Israel retaliando o 11 de setembro dela, né? Porque esse ataque equivale ao 11 de setembro de Israel. Vamos ver o que vai acontecer agora e eu vou mantendo vocês bem informados de acordo com o andamento da situação. Um abraço, vamos ver quem está certo. Concorda comigo, discorda? Escreve nos comentários e fui!